Olá pessoal, então vamos dar continuidade aos estudos da nossa semana aqui. A gente está no volume 3 e estamos conversando sobre colonização espanhola e inglesa na América. E nesse momento especificamente eu quero indicar algumas das atividades que a gente tem sobre o tema da colonização inglesa, as especificidades da colonização inglesa, beleza pessoal? Então vem comigo, eu quero que a gente vá para uma das sessões mais importantes que a gente tem no nosso material didático. Lá na página 11, você pode abrir aí o teu livro, e a gente tem lá um Organize Suas Ideias, que eu acho que é bem legal para a gente conversar um pouco sobre isso. Logo depois aí da imagem dos embarques dos peregrinos em Plymouth. Então, Organize as Ideias, ela vai trazer duas perguntas que são importantes para a gente colocar conceitos em dia. Eu até preparei aqui para uma delas um esquema para a gente pensar aqui algumas questões importantes, tá? A primeira questão é: cite os motivos que impulsionaram estes exploradores a colonizar a América. Espanhóis e portugueses e ingleses. A gente conversou sobre isso no primeiro momento dos nossos estudos essa semana, e a gente viu que, se por um lado espanhóis e portugueses tinham uma preocupação com a exploração imediata, ou seja, com retirar o máximo de riquezas possíveis do território, os ingleses que vieram para a América, especificamente aqueles que ocuparam as 13 colônias, eles estavam mais preocupados na constituição de um novo lar. Por isso que a gente usa às vezes a expressão povoamento e exploração, para diferenciar. Exploração como um modelo mais próximo do que os espanhóis e portugueses fizeram, e povoamento aquilo que os ingleses fizeram. Mas é claro que também na colonização inglesa tem exploração também, tem busca por riquezas, tem riquezas sendo transferidas para a metrópole. Mas a gente pode dizer que, por questões históricas, as pessoas que vieram para as 13 colônias aqui, no caso os ingleses, eles tinham como intenção a construção de um lar, eles queriam ficar aqui, construir uma nova Inglaterra, uma nova sociedade. A gente viu que muitos eram perseguidos por serem puritanos. Olha essa imagem que está aqui na página 11 mesmo. Ela até fala sobre isso, né? Puritanos que buscavam uma nova terra para viver livre de perseguições religiosas. Então, lembrando que lá, nesse período do século XVII, na Inglaterra, houve um momento em que o anglicanismo tentou se tornar religião oficial e acabou gerando essa migração, esse exílio de inúmeros calvinistas puritanos. Beleza, galera? 2. De que forma os objetivos dos ingleses ao se estabelecerem em terras americanas podem ter influenciado o processo de urbanização de suas colônias? Olha que interessante. O que é a urbanização? É a construção do espaço urbano, de cidades, núcleos urbanos, né, com estruturas mínimas, comércio, estrutura de saúde, ruas, praças. Tudo isso é a urbanização. Se por um lado os espanhóis e portugueses tinham mais preocupação em explorar, retirar riquezas rapidamente, como os ingleses estavam preocupados em viver, em fazer daqui uma extensão do seu lar, eles vão investir mais nesse processo de urbanização, de construção de cidades, de abertura de ruas, porque eles tinham a ideia de ficar de forma estável, de forma permanente, tá? Então, por isso que o objetivo dos ingleses, quando se estabelecem aqui em terras americanas, influenciou sim o processo de urbanização, o fato de eles estarem preocupados em construir uma relação de povoamento. Show? Beleza? Então, esse Organize as Ideias é importante. Anote no seu caderno, faça um esquema, lembre-se dessas ideias, porque elas vão ajudar você a entender lá na frente, quando as coisas entre Inglaterra e 13 colônias ficarem difíceis. A gente tem um troca de ideias na página 15, que eu queria também que vocês acompanhassem comigo, ó. Na página 13, perdão, não é na página 15, é na página 13, como eu disse. E esse troca de ideias, ele traz uma imagem do John Guest, é uma tela chamada Progresso Americano, pintada no final do século XIX. E ela representa o destino manifesto que a gente falou, ou seja, aquele sentimento que os colonos, né, tinham como o que eles tinham que fazer em relação a esse território. Eles tinham que dominar esse território, eles estavam predestinados a dominar esse território. E eu trouxe para vocês essa imagem um pouco maior, porque é justamente isso que esse troca de ideias propõe.
Eu queria, inclusive, né, fazer uma proposta para vocês. Já que a gente não está em sala de aula, converse com as pessoas da sua família sobre isso. Como é que elas percebem o papel dos Estados Unidos no mundo hoje? Será que todo mundo percebe também que os Estados Unidos têm essa ideia de predestinação, de guiar a humanidade, de sempre querer liderar a humanidade em busca de um destino melhor, né? Converse com as pessoas da sua família, da sua comunidade, as pessoas com quem você tem contato nesse momento, seja digitalmente ou presencialmente, pergunte como que você percebe os Estados Unidos em relação ao mundo. Será que essas pessoas também entendem que os Estados Unidos têm essa postura? E a imagem, então, aqui, na primeira questão de análise da imagem, é justamente que elementos dessa imagem nos permite afirmar que essa mulher em trajes brancos é uma personificação da doutrina do destino manifesto, que é o que eu quero justamente que a gente converse aqui nesse momento, tá? Vamos ver aqui, eu trouxe a imagem ampliada, essa tela de 1872, para a gente ver isso aqui, né? Então, uma mulher que flutua, né? Ou seja, não é uma mulher propriamente dita, né? Ela não está aqui no chão, né? Ela está flutuando, então é um sentido figurado, é um sentimento, é uma perspectiva. Ela é branca, europeia, não é isso? E ela está cercada aqui na cena de pessoas. Olhem que interessante aqui, ó. Vamos dar uma ampliação aqui, ó. Percebam que aqui a gente tem barcos, ó. Olha a ferrovia, né? Olha aqui as linhas de eletricidade, né? E a ferrovia também tá aí, né? A todo vapor. Essa presença da ferrovia e das linhas de eletricidade, os barcos, repare aqui a ponte, as construções, as alterações no ambiente, todas indicando um sentimento de progresso. Olha aqui os homens trabalhando, plantando, arando o solo, não é isso? Com seus bois, né? Então a ideia do trabalho muito presente, né? A natureza também, ainda tem um elemento de natureza selvagem, né? Então você tem esses homens em busca desse território, né, do trabalho, da transformação. Então a ideia de progresso, a ideia de transformação está muito relacionada a esse destino manifesto dos americanos. E tem outros detalhes interessantes, né? Olha, aqui os indígenas são retratados como se estivessem também seguindo o mesmo caminho. Então a ideia do destino manifesto também era de que assim, olha, os indígenas também devem seguir o mesmo caminho, acreditar que nós sabemos o que é melhor para eles. Até a natureza, se vocês olharem, cães, os selvagens, ursos, alces, os búfalos, todos marcham no mesmo sentido do destino manifesto. Olha que interessante. É óbvio que a gente tem que lembrar da intencionalidade que o artista teve ao fazer essa obra. Então tem muitas características. A ideia de que o destino manifesto é o avanço, o progresso, aquilo que vai fazer essa sociedade ficar melhor. Né? Ele já é responsável por isso. Então todas as características dessa imagem nos mostram isso, certo, pessoal? E é isso que o nosso trabalho, né, a nossa pergunta tá trazendo, né? São esses elementos. E a gente sabe que as consequências, como a número 2 está dizendo, não foram as melhores, né? Os indígenas foram dizimados ao longo do processo de colonização, porque eles não cabiam no projeto desses americanos, dos peregrinos e de todos aqueles que ocuparam as 3 colônias, os homens brancos. Os indígenas foram dizimados e tiveram quase que sua população excluída, né, eliminada da face da América. Né? São pouquíssimos hoje a população indígena dos Estados Unidos por causa desse processo de colonização e de expansão para o oeste, que depois a gente vai ver com mais detalhes aqui, tá? Então eu queria lembrar vocês disso, essa organização, tá? Lá no Hora do Estudo a gente tem várias atividades, eu queria passar com vocês rapidamente, mas queria dar ênfase aqui nessa primeira atividade aqui, que a gente fala de colonização espanhola. A gente tem uma imagem muito interessante, queria dar uma ampliada aqui, que é de Diego Rivera. O Diego Rivera, que é um artista muralista mexicano, então ele representa o desembarque dos espanhóis em Veracruz. E aqui a gente percebe os estilos
de pintura, né, que foram trabalhados aqui. E se vocês observarem, então a gente tem os colonizadores espanhóis aqui negociando, né, com dinheiro na mão, com ouro, moedas, com os cavalos carregados, enquanto os povos indígenas estão fazendo o quê? Estão derrubando toras e trabalhando, né? Então é uma pintura que ela denuncia essa exploração, que é o que justamente está sendo perguntado aqui, né? Quais são os elementos que possibilitam a gente distinguir os espanhóis dos astecas aqui, gente? É justamente a indumentária, a roupa, né? E as funções que estão sendo atribuídas, né? Os indígenas estão trabalhando, carregando toras de madeira, né? Estão sendo submetidos ao trabalho, né? Embora a letra B pergunte se a obra retrata uma cena pacífica, embora a gente não tenha uma imagem exatamente de guerra, a gente vê que a violência da colonização por meio da exploração e da ocupação do território, a exploração econômica do território está presente, né? E letra C, entre os espanhóis estão retratados apenas militares? Não, né? Se a gente observar aqui, tem as pessoas que estão usando armaduras, mas também tem as pessoas que estão usando roupas de aristocratas, né, de nobres, negociando, mexendo com dinheiro, isso tudo, né? Então essa atividade da letra do número 1 da página 15 do Hora de Estudo é muito interessante para a gente analisar essa estrutura aí de colonização que foi instituída a partir da chegada dos espanhóis, tá? Outra atividade aqui, então a 2 fala sobre o mercantilismo. O mercantilismo regia a política econômica da maioria dos reinos europeus no século XVI. De acordo com ele, pode-se afirmar que as colônias da América tinham função de: letra A, servir como moradia aos refugiados políticos desse reino. Será que era só isso, moradia, né? Não havia essa preocupação, né, gente? Letra B, aumentar a riqueza de suas metrópoles, provendo metais preciosos que gerariam uma balança comercial favorável. Olha só, pessoal, aumentar a riqueza de suas metrópoles, provendo metais preciosos. Era o metalismo do mercantilismo, né? E a balança comercial favorável também era uma característica do mercantilismo. Então, na 2, a letra correta é a B, né? A C está errada porque as colônias não tinham função de fornecer produto industrializado. Eles compravam os produtos industrializados da metrópole, né? Então, as colônias deveriam comprar, não vender. O número 3 fala sobre Hernán Cortés, né? Quando o explorador Hernán Cortés e seus soldados chegaram ao território em que viviam, os astecas no atual México foram bem tratados pelos nativos que, letra A, acreditavam que os europeus traziam a civilização para o seu povo, libertando-os da ignorância. Será que os astecas se achavam ignorantes, pessoal? Letra B, ansiavam pela catequização empreendida pelos jesuítas, que tinham como objetivo salvar a alma dos indígenas. Ó, a letra E e a letra B, elas tratam da mesma coisa. Será que os indígenas se achavam inferiores culturalmente e achavam que precisavam da cultura e da catequese? Não, por isso que a letra E e a letra B estão erradas. Os indígenas não tinham essa noção. O que eles acabavam achando é o que está na letra C, que os europeus podiam ser deuses por causa do aspecto semelhante a representações do deus inca Quetzalcoatl, certo? Então a correta aqui no 3 é a letra C. Na 4, além das armas, os espanhóis contaram com outros fatores que contribuíram para a dizimação dos astecas e a tomada de posse sobre suas terras. Assinale a alternativa que apresenta um desses fatores, ou seja, qual outro fator além das armas? Letra A, a constituição de alianças com grupos subjugados e as doenças? Parece que faz sentido. Vamos ver as outras. O envio de tropas feito por seus aliados, os portugueses? Ou um acordo pacífico oferecido pelo imperador azteca que desejava se tornar vassalo do rei da Espanha? A correta aqui no caso é a letra A. Ou seja, os espanhóis conseguiram constituir alianças com grupos subjugados e as doenças também acabaram ajudando, porque elas dizimaram parte da população, certo? Número 5. Os colonizadores espanhóis utilizaram uma forma de trabalho que era prática comum na sociedade inca, que era a escravidão imposta aos povos derrotados, a encomenda que permitia a cada indígena a posse de uma pequena terra, ou a mita que obrigava os indígenas a prestar trabalho principalmente nas minas. Nesse caso, a resposta correta, então, é a mita, letra C,
que obrigava os indígenas a prestar trabalho, principalmente nas minas. Então essa foi uma das formas mais comuns que os espanhóis acabaram utilizando, porque já era uma prática comum na sociedade inca, tá? E por fim, 6, a doutrina do Destino Manifesto era, letra A, uma teoria defendida pelos colonos ingleses, que era um povo escolhido por Deus para levar civilidade aos demais povos americanos, certo? Então, o Destino Manifesto é essa ideia de predestinação. Somos um povo predestinado a levar civilidade aos demais povos americanos. E isso é algo que tem eco até hoje na sociedade estadunidense. Então, com isso, a gente fecha aqui algumas das possibilidades de atividades que a gente tem para discutir colonização inglesa na América, esse tema tão importante que eu espero que tenha sido interessante para vocês aí nesse momento, certo, pessoal? Muito obrigado e a gente se vê nas próximas aulas.